Bom dia, papada. Bom dia, jaconeiros. Está no ar mais um Papo Online aqui pela TV Papo Pai Bitcoin, um programa exclusivo para a torcida juventudista. Então, se liga nesse papo, porque hoje é 20 de junho de 2020, exatos 21 anos atrás, 20 de junho de 1999, o Juventude estava se sagrando campeão, ou começando a dar o primeiro passo para se tornar campeão da Copa do Brasil daquela temporada, de 1999, vencendo o placar de 2-1 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Depois, no dia 27, lá no Maracanã, segurou o Botafogo no empate em 0-0 e acabou atingindo o título de campeão. E quem comandou aquela campanha absolutamente vitoriosa, um grande sucesso, ex-presidente Milton Scola, que hoje, naquela época, presidente, hoje ex-presidente, mas que é o nosso convidado para falar a respeito de tudo que aconteceu naquela temporada, naquele título histórico do presidente. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a torcida do Esporte Clube Juventude. Bom dia, papada. O que o senhor lembra daquela campanha que teve, por consequência, o título de campeão da Copa do Brasil de 99? Bom, Marcos, nós começamos a Copa, tínhamos um time bom e fomos a Brasília jogar com o Guará, né? Guará. E tivemos uma vitória que era normal para a gente. Depois, na sequência, viriam clubes mais importantes e mais difíceis de serem batidos e tal. Mas quando nós passamos quando nós tivemos a vitória aqui em cima do Corinthians, por 2-0, a gente começou a prestar atenção e achando que o time era experiente, que podia surpreender fora de casa. E aí eu comecei a falar e todos da direção falavam em vamos acreditar, vamos lá que o mata-mata é uma coisa que nós gaúchos gostamos de jogar e fomos evoluindo, né? Passamos depois o jogo em São Paulo, vencemos o Corinthians lá, que era o verdadeiro Butantã, só tinha craque naquele time, né? Dida, Gamarra, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Luizão, né? E passando disso, né? Aí passamos a ser um time a ser batido também, né? E as coisas foram indo. O jogo do Bahia lá também foi muito difícil, né? Vencemos nas penalidades, mas perdíamos o jogo até quase o fim, e aí conseguimos, né? Empatar, ir para as penalidades, passar por aquela etapa muito difícil. Depois vem o Internacional aqui, e o Internacional, primeiro jogo aqui, segundo lá, e o Inter veio respeitando muito a gente, né? Foi um jogo truncado. Quando eles levaram 0-0 daqui, festejaram, porque, né, eles, na época, pensavam que lá dentro do Beira-Rio, com o Beira-Rio lotado, chegaria uma vitória. E nós fomos para lá, mais uma vez, acreditando, com um time muito experiente, que jogava dentro e fora de casa praticamente a mesma coisa. Evidentemente que no Alfredo Jaconi, com a torcida, com a papada do lado, as coisas eram mais difíceis para quem vinha nos enfrentar. Mas aquela partida, eu julgo, talvez uma das maiores da história do Juventude, ir para o Beira-Rio e vencer de 4-0 lá, foi realmente uma coisa extraordinária e quase impensada para a gente. E isso nos levou à final, né? E a final contra um time do Rio de Janeiro, vieram todos aqueles problemas, que não poderia se jogar a final no Alfredo Jaconi. Tivemos um trabalho danado para confirmar o jogo aqui, porque, sabe, nessas horas, a pressão, a influência, ainda mais de um clube muito próximo da CBF, isso nos dificultou bastante. Mas, felizmente, eu acho que o bom senso reinou. O presidente da CBF, na época, entendeu, e depois, quando esteve aqui, disse não tinha como não
fazer esse jogo em Caxias, né? As famílias indo ao estádio, tudo. E o jogo transcorreu na mais absoluta tranquilidade, sem problema nenhum. E o jogo aqui, tivemos a sorte de sair na frente, fizemos o 2-0, e aquele gol no fim nos atrapalhou um pouquinho, né? A expulsão do Capone, mas o Piccoli foi, nas duas partidas, fantástico, né? Aqui e lá, substituir a altura, o Índio aqui e o Capone lá. Eu acho que a solidez da equipe foi a mostra de toda a campanha e que nos levou ao título, né? Realmente um time experiente que soube enfrentar o Maracanã com mais de 100 mil pessoas e segurar o resultado que nos era favorável. Uhum. O senhor acha que a consistência dessa campanha ela foi em função do trabalho elaborado assim a médio e longo prazo? Eu acho que a gente tinha um time que sempre se formou ao redor do Lauro e do Flávio, né? Depois, nós tivemos muita sorte na época de incorporar certos jogadores muito importantes, né? Quando, ainda em 98, tínhamos o Índio, mas com a chegada do Capone, eu acho que a gente formou uma zaga muito boa. Depois o Emerson veio nos dar segurança como goleiro, né? O Mabilha se incorporou muito bem à equipe. E quando chegou o Mexerica também, a gente passou a ter um atacante que fazia gol, e que fazia gol aqui e lá fora. Então, eu acho que a gente tinha assim, uma espinha dorsal muito boa, né? Com jogadores, além de muito bons jogadores experientes que não sentiam o peso da camisa jogando aqui ou fora de casa. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, conversando com um ex-presidente de outra escola, campeão da Copa do Brasil de 1999. Não esqueça, papada, de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, na Bitcom TV. Também fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Presidente, a importância da condução extra-campo. Desde da chegada da Parmalat, né, o trabalho todo foi posturado, extra-campo, com um resultado de campo, com um produto final. Sim, eu acho que assim, quando a Parmalat chegou, na verdade, o que ela imprimiu no clube? Uma responsabilidade muito grande de carregar uma marca mundial na camisa, e isso fez com que todos nós nos empenhássemos em também proporcionar, devolver aquilo que a Parmalat nos dava com prestígio, com a possibilidade de termos aqui grandes jogadores. Nós também tínhamos que fazer a nossa parte aqui com organização, com muito trabalho. Eu acho que aos poucos a gente foi modernizando o Alfredo Jaconi, e acho também que a decisão de termos setorizado o Alfredo Jaconi, dando um espaço exclusivo para a torcida adversária de menor tamanho, eu acho que isso foi uma decisão muito importante, porque as decisões que passaram a acontecer no Alfredo Jaconi passaram a ser realmente a nossa casa, né? Antes disso, nós dividíamos a torcida com a torcida, o espaço com a torcida adversária. E quando a Parmalat chega, com o aumento da nossa torcida, porque aí efetivamente a torcida cresceu muito e comparecia muito ao estádio, aí tivemos que fazer essa mudança para termos um espaço maior e, principalmente nas horas de decisão, sermos a grande maioria dentro do estádio. Isso eu acho que nos favoreceu sobremaneira. Essa nossa possibilidade de articulação e desenvolvimento das coisas internas do clube, das obras que foram necessárias, eu acho que a gente fez isso de uma forma rápida, consciente, e que eu acho que também é importante, né? Porque é importante ter uma equipe boa dentro do campo, mas fora do campo, evidentemente, que todas as pessoas envolvidas que nós tínhamos na época
deram também o seu máximo para que as coisas andassem de uma forma melhor possível. Como é que foi montado aquele grupo de jogadores, hein? Bom, eu acho que ele, não, na verdade ele foi sendo montado aos poucos, né? Na verdade, o título, quando nós vencemos o Campeonato Gaúcho em 98, eu, na época, era vice de futebol, indo para a presidência, eu vi, assim, de uma forma que não era muito difícil, né, porque o Juventude, na época, gozava, e ainda goza, de um alto prestígio no futebol brasileiro. Eu acho que a maioria dos jogadores tinham todo o interesse de vir jogar aqui, e a Parmalat avalizava essa vinda deles, né? Então, o jogador vinha para cá com a tranquilidade e com o respaldo necessário. Claro que nós tínhamos, depois passamos a ter certas dificuldades, porque esses jogadores eles tinham um valor expressivo nos seus salários, e a Parmalat nos dava um valor X, ela não bancava toda a despesa, né? Mas a facilidade, de certa forma, assim, de poder trazer esses jogadores, se incorporar a base que nós já tínhamos no Campeonato Gaúcho, eu acho que fez com que a gente rapidamente, né, pudesse montar uma equipe forte. Ela não era numerosa, a gente assim não tinha. Nós tínhamos os 11 mais, né, 6, 7 e tal, que podiam fazer frente, entrar em campo e substituir os que porventura ficassem fora, mas não era uma equipe numerosa. E eu acho que o fundamental foi o Flávio capitanear esse pessoal. Eu acho que a gente tinha uma unidade muito grande no vestiário, e você sabe bem que não só no futebol, qualquer equipe, para chegar a resultados, precisa ter essa unidade, e falava com os demais da direção, os funcionários. Realmente foi uma equipe que permaneceu esse tempo aí bastante unida. Uhum. Bom, a imprensa do centro do país, mais especialmente a imprensa carioca, depois que o Juventude se tornou campeão da Copa do Brasil, caracterizou o peito do Juventude como uma zebra. Mas eu acho que o pessoal naquela época não olhou para os números do Juventude na campanha, né? Eliminando o Corinthians, Fluminense, Internacional, Bahia, o próprio Botafogo, esse grande Botafogo, né? Botafogo do Bebé, outros, né? Mas na verdade eu acho que até ainda hoje os cariocas são assim, né? Isso aí não passou. Se fosse hoje, eles iam falar a mesma coisa, e a gente tem que entender, né? Óbvio, né? Agora, eu acho que uma equipe que passou pelo Corinthians daquela época já tinha que ter um certo respeito, né? E assim, o Botafogo tinha uma boa equipe, tinha o Bebeto na frente, que é uma preocupação. Mas eu acho que o nosso conjunto era melhor que a equipe do Botafogo. Eu acho que isso a gente viu nos 180 minutos. É verdade, ficou evidenciado isso dentro de campo. Presidente Vitor Escola, agora para um clube médio, vai ser muito difícil, né, atingir o título de campeão da Copa do Brasil, né? Eu acho que até 99, eu me lembro que depois do Juventude, aí nós tivemos um time médio sendo campeão, né? Mas era um feito, né? O Juventude fez isso, o Santo André fez isso, né? O Paulista de Jundiaí fez isso. Agora, para ser campeão de novo da Copa do Brasil, um clube médio vai demorar bastante, né? Assim, Marcos, eu tenho até muitas vezes comentado com parceiros do clube, assim, eu acho que naquela época o Juventude tinha se aproximado, assim, sobremaneira. Não chegamos lá, mas chegamos muito próximos de Grêmio, de Internacional e de outras equipes do país, né? Os nossos confrontos eram sempre muito acirrados. Aqui dentro de casa, era difícil que eles levassem um resultado favorável. E depois, né, com o evento, com os estádios que foram construídos, as arenas os grandes clubes tiveram realmente um crescimento
e um apoio muito grande das suas torcidas, e o investimento passou a ser muito maior. Então, nos distanciou novamente. Eu acho que hoje, claro, é muito mais difícil, porque é infinitamente maior o investimento que fazem os grandes clubes em relação aos médios clubes como Juventude do país. Então, é evidente que a dificuldade para um clube chegar lá, ela vai ser muito maior, né? Eu não sei, pode ser agora. O Bragantino tem lá um investimento muito grande, né? Esse talvez seja o clube que vá beliscar os grandes, né? Mas é o único que eu vejo assim em condições hoje de surpreender. Os grandes clubes eles começaram a olhar para a Copa do Brasil de uma forma bem diferente, porque era o caminho mais curto para chegar na Libertadores da América. E a premiação também é muito grande, né, Marcos? Hoje... A premiação do regulamento, né, Milton? O regulamento prevê que os clubes que estão na Libertadores já entram nas oitavas de finais, então fica, assim, me parece que se estabelece assim, um desequilíbrio, né? Pois é. Aumenta esse desequilíbrio. Isso é o poder dos grandes clubes, né? Eles votam lá e certamente vão escolher o melhor caminho para eles, né? Como sempre foi. Uma nova relação, né, do futebol. Bom, na última terça-feira, dia 16, o Maracanã completou e comemorou 70 anos. E o Juventude está na história do templo do futebol brasileiro e do mundial, né? O Juventude ganhou a Copa do Brasil em 1999, lá dentro do Maracanã, ganhou e diante de um público superior a 100 mil pessoas. O último jogo do Maracanã com essa marca. Foi. Recentemente me chamaram lá do Rio de Janeiro, um jornal de lá, e me falaram que esse jogo foi escolhido como um dos 70 jogos da história do Maracanã. Talvez por isso, né? Pela decisão de um título, por um clube médio ir lá e surpreender lá dentro, e pelo público histórico, né? Foi o último grande público do Maracanã. Depois, com as reformas, a capacidade diminuiu e, consequentemente, o público também. Então, assim, claro, para nós, eu acho que para todo o juventudista é um orgulho muito grande de ter mais essa coisa, assim, essa marca fantástica que o clube alcançou. Eu acho que, assim, sempre que se festejar o Maracanã, vai se lembrar também desse jogo que passou a ser um jogo histórico. Como é que o Juventude entrou na sua vida, hein, presidente Escola? Na verdade, Marcos, eu sempre quis ser jogador de futebol, aí me aconselharam a estudar, né? Sim. Então eu digo, bom, vai sobrar para mim um dia ser dirigente, sei lá, fazer uma pontinha ali em algum lugar. E conheci o ex-presidente Vili Sanvito, né? E num dia lá, a gente jantando e tomando um vinhozinho, ele me falou assim, eu acho que está na hora de tu ir lá estudar. E eu me senti disponível na época, né? E fui para o clube comecei como vice-presidente de patrimônio, nessa época que a Parmalat chegou e precisava ser feito muita coisa lá. Eu lembro que nós começamos uma reformulação assim da infraestrutura física do clube, ampliamos as cabines de imprensa, aquela parte metálica que foi incorporada à estrutura de concreto antiga. Depois trabalhamos o alambrado e depois fizemos a torcida. E o que eu fiz no patrimônio foram essas coisas. Depois, como presidente, apoiei bastante a construção do setor leste, dos camarotes, né? E, finalmente, no patrimônio também, eu pude iniciar e fazer o projeto da drenagem, da reformulação do gramado do Juventude. Então, na verdade, isso para mim não era difícil, porque a minha profissão é essa, eu sou arquiteto e sempre, né, me dei bem com essas coisas e pudemos também reformar os vestiários todos, porque a gente, quando subiu para a primeira divisão também, né,
nos deu um susto, porque assim, eu digo, pô, daqui a pouco o primeiro jogo aqui é o Corinthians, chega aí 250 jornalistas, televisão, não sei o que, onde é que nós vamos botar essa gente? Aí tivemos que correr e fazer essas ampliações todas, né? E, graças a Deus, tudo deu certo. Eu lembro do tempo que a energia era um problema, porque nós não éramos assim muito bem abastecidos ali na região. Eu lembro de contratar um eletricista que ficava segurando lá o contador para não cair a chave e cortar a energia, né? Imagina o jogo com a grande imprensa do país direto aqui, faltar energia. Então, a gente não podia fazer nada de errado, porque é o primo pobre que está chegando, que está entrando na primeira divisão. A gente tinha que... Né? Mas isso, todas essas dificuldades que ficam no bastidor, evidentemente, hoje me dão muito prazer de relembrar de todos aqueles que tiveram empenhados nisso, que ajudaram nessa construção, que para o torcedor até pouco importa, porque, na verdade, quem vai ao estádio olha para o campo e vê o jogo, né? Essas coisas também não precisam nem ser divulgadas. Eu estou lembrando agora aqui por causa que lembrei do fato de serviço de futebol. E depois, como passei aí 2 ou 3 anos nessa função, aí, né, aquela história de ter gostado sempre de futebol, ter tentado jogar, eu era um zagueiro medíocre. E aí, em 98, eu tive um convite, né, para assumir a vice-presidente de futebol, que era, na verdade, o que todo torcedor quer. Ele quer chegar ali e montar o time, né? Comandar o vestiário, que talvez isso... E aí acharam que eu podia fazer isso. Começamos um trabalho, eu fui muito ajudado e assessorado pelo Marcos Cunha Lima, que era meu diretor. O vestiário estava montado e assim... tivemos que trazer alguns jogadores, o nosso orçamento não era muito grande, consegui contratar esqueci o nome do treinador agora, falecido, o Lorissandri. Lorissandri. E aí ele também me apresentou alguns jogadores que podiam vir, e a gente, com um pequeno orçamento, conseguimos montar uma equipe. Na época, a gente fez uma troca que nos pareceu interessante. Na época, o REC, o nosso centroavante, foi para o Internacional, de lá veio o Santos Sotilho e o Mabilha, e a gente acabou fechando uma equipe bem competitiva. O Rodrigo Grau veio do Grêmio. Nós tínhamos uma equipe bem interessante, que começou se firmando, e aí, como todos sabem, chegamos ao título. E isso fez com que, no ano seguinte, eu não tivesse outra alternativa que dizer sim ao fato das pessoas quererem que eu fosse presidente do clube. Isso é uma coisa natural dentro do clube. Eu acho que isso a gente tem que apoiar hoje também. Os jovens têm que começar em funções menores, como diretor, lá no patrimônio, não sei aonde, e ir subindo, porque assim, a experiência dentro do clube, ela conta muito, né? A gente aprende muito com os maus resultados, com as épocas difíceis do clube, com as dificuldades financeiras que todo clube tem, e isso é preciso ser assimilado, eu acho, com um certo tempo, né? Eu sempre vejo, assim, com uma certa desconfiança quem já começa num cargo mais alto, na presidência ou tal, porque ele vai levar um tempo, infalivelmente, para assimilar essas coisas, né? E graças a Deus, aí nós falamos, né, da campanha da Copa do Brasil, fomos vitoriosos, e no futebol tem os altos e baixos. Depois também tivemos problemas, eu sempre tive muita sorte, mas também chega a hora que vem as derrotas e tal, e a gente sofre muito com isso, né? Porque eu sempre disse, o torcedor não sai de casa para perder jogo, ele quer ganhar todas, né? Seja contra quem for. E assim é que tem que ser mesmo.
Por isso que eu acho, e sempre disse, temos que acreditar sempre, né? Eu acho que o Juventude já tem uma certa força e uma certa camisa, que quando tem um time fechadinho, ele pode fazer frente, sim, não há problema nenhum. Quer dizer, mas como o futebol é cíclico, nem sempre se fecha uma equipe como todos gostariam. Eu acho que isso se a gente olhar para a história, é assim mesmo, né? A gente pode ver, o Flamengo, o grande Flamengo foi o do Zico, né? Para mim, o grande Internacional foi o do Falcão, e depois aquele outro que foi lá e foi campeão da não sei aonde. Mas, assim, não é sempre que um clube tem um grande time né, e tem sempre as suas vitórias. Futebol é cíclico. E o torcedor, por mais que não queira, ele acaba entendendo, porque o sofrimento que nos leva a ter uma paixão por um clube, ela se justifica na hora das grandes vitórias, na hora das grandes comemorações. É isso que a gente leva no peito, e o amor que a gente tem pelo clube é por essas coisas. Para finalizar, presidente, dentro desse seu raciocínio, eu sempre digo que tem clubes e equipes que ganham mais, mas que não ganham sempre. O futebol é assim. Mas, então, pessoalmente, valeu muito a pena essa experiência como dirigente. O senhor tem plano para voltar a trabalhar no Juventude? Para a gente finalizar esse papo aqui. Olha, valeu muito. Eu acho assim, tem duas coisas assim. Uma que a gente, até mais, uma que a gente faz amizades, outra que a gente tem uma experiência fantástica, né? Poder ter levado a Juventude a disputar uma Libertadores, essas coisas, né, ficam marcadas na gente. E a gente também poder trabalhar, porque eu acho que todos têm que fazer alguma coisa pela comunidade que vive, seja num setor ou no outro. E eu tive a sorte de poder fazer isso com o futebol, que é uma paixão arrebatadora, que todos têm isso no coração e tal, né? Então, valeu. Agora, quando posso, sempre estou à disposição do clube, né? Acho também que a gente tem que dar oportunidade e criar novos dirigentes. Como eu disse antes, eu acho que é importante fazer novos dirigentes, o futuro está aí. O Juventude é uma coisa que vai ser levada por décadas e séculos. Ele é uma instituição de Caxias do Sul. Então, é preciso que se formem, como se formam jogadores, é preciso formar dirigentes para que o futuro possa ser comandado da melhor forma possível. Tá certo. Presidente Milton Escola, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da TV Papo by Bitcom, do programa Papo Online. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Agradeço a vocês a oportunidade aí, um grande abraço para a nossa papada querida. Grande abraço, ex-presidente Milton Escola, campeão da Copa do Brasil de 1999. Papo de Jaconeiros, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais e ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Nós estamos encerrando o Papo Online deste sábado, o depoimento do ex-presidente Milton Escola, que comandou aquela campanha vitoriosíssima, histórica, na Copa do Brasil de 99. Falamos do primeiro jogo, da vitória de 2-1, que hoje, exatamente hoje, está continuando. E no sábado que vem nós vamos continuar falando a respeito dessa grande conquista do Juventude na Copa do Brasil de 1999. 25 de junho, o Juventude, então, aí sim estava carimbando o título de campeão histórico da Copa do Brasil de 1999. O Papo Online teve gravações e edição a Sofia Soares e o Telo Gene, a Leandro Moré, na produção de Ivan Caraboto, gestão do Cleberson Portela. Obrigado pela sua audiência. Então, aqui, voltamos no próximo sábado. Um abraço a todos. Tchau. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que
levo gravado no peito.